Fala galera do Meteoro, meu nome é Pedro Zombarda, sou jornalista, colaborador aqui do Meteoro Brasil. Feriado de Páscoa hoje, esse programa está sendo gravado no dia 18 de abril de 2025, na semana em que a gente teve aí o recesso parlamentar e teve algumas colunas do Reinaldo Azevedo que me marcaram aí na leitura durante a semana a respeito do PL da anistia, que ele destacou ali como se fosse realmente uma pornografia do bolsonarismo, né? Um projeto que busca anistiar os financiadores e também um espaço de tempo entre o 8 de janeiro de 2023 até a promulgação da lei. É um projeto que está ganhando assinaturas no Congresso, estão tentando dobrar o governo de Luiz Inácio Lula da Silva e que aparentemente o Supremo Tribunal Federal vai conseguir de fato barrar. Vamos começar com a vinheta e vamos chamar o constitucionalista Pedro Serrano, da PUC de São Paulo, para a gente poder entender os meandros desse projeto de lei. Vamos lá. Agradecer muito a presença do professor Serrano aqui. Obrigado pela disposição por conversar aqui com a gente do Meteoro Brasil. Tudo bem, professor? Como é que o senhor está? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Pedro. É um prazer imenso estar aqui com você. É uma honra mesmo. Muito obrigado pelo convite. Imagina. Professor, o Reinaldo Azevedo qualificou esse PL da anistia como algo pornográfico, uma baixaria realmente, visto que agora vai começar o processo penal do ex-presidente, dos principais mandantes desse processo golpista. Como é que o senhor chegou a ler os artigos? A gente vê ali que tem um direcionamento assim, e me surpreende que nas primeiras linhas eles têm a cara de pau de já falar dos financiadores, né? Então, o que eu... tem duas dimensões isso, a jurídica e a política, né? Uhum. O campo jurídico, para mim, pessoalmente, é um assunto muito interessante. Você sabe que eu editei um livro, publiquei um livro no começo da década de 90, faz muitos anos, né? Uhum. Que chama O Desvio de Poder na Função Legislativa. Agora, falei com o Valim da Contracorrente, nós vamos publicar a segunda edição por conta desse assunto da anistia. Por quê? Porque nesse trabalho acadêmico, eu defendi a ideia de que era possível, em algumas categorias de leis, não em qualquer lei, você ter a inconstitucionalidade por desvio de poder. Isso é um nome técnico que vem do direito administrativo e eu, vamos dizer, trouxe aquilo para o campo do direito constitucional. Uhum. Isso por conta, os alemães, os portugueses também entendem corretamente que existem leis que a gente fala que tem matéria administrativa. O que significa isso? Na história da República Democrática, as leis sempre trazem a ideia genérica de que uma lei é uma norma genérica e abstrata, destinada à comunidade como um todo. Só que a evolução do Estado, da própria democracia, foi fazendo cada vez mais se produzir leis que têm destinatário certo. Ou seja, tem a forma de... Porque normalmente a lei seria uma norma genérica e abstrata e cabe ao ato judicial e ao ato administrativo aplicar aquela norma geral por caso concreto. Só que tem leis que acabam tendo repercussão em casos concretos imediatamente. Elas são leis de destinatário certo. Agora, existe o entendimento correto de que você não pode ficar, quando a lei é genérica e abstrata, pelo menos você ficar investigando motivos dela. Isso é um problema do parlamento, porque o parlamento tem esse caráter inovador da ordem jurídica que o ato administrativo e o ato judicial não têm. Agora, essa regra geral de você não investigar motivos, competência, função, ela não se aplica a leis que têm destinatários certos, porque elas têm uma matéria administrativa. Nesse caso da anistia, embora tenha a forma de lei, o conteúdo dessa lei, o conteúdo material, é um ato de governo, que é um ato típico da administração pública. Os atos da administração pública são os atos de governo, os atos administrativos, os atos privados praticados pela administração e os atos de execução. São 4 categorias. Pois esse conteúdo, vamos dizer, de administração pública, entre aspas, que a lei tem, nesse caso, é porque é um ato de governo, é um ato político, como é, por exemplo, quando o presidente da República concede um indulto.
E como é um ato dessa natureza, vamos dizer, administrativa, você pode investigar qual a competência que ele foi estabelecido, quais os motivos, como se fosse verificar a validade de um ato da administração pública. Caso, qual que é a competência? Por que a Constituição estipula a possibilidade do Congresso da anistia? Uma finalidade: perdoar pessoas que tenham cometido crimes de natureza política, para obter paz social, etc. Né? Mas, fundamentalmente, para resgatar situações históricas. É para isso que a lei de anistia é feita. Nesse caso, essa competência, que é do perdão, claramente pelo texto da lei, mas claramente, explicitamente, é uma situação muito semelhante à que houve com aquele deputado Daniel Silveira. Claramente, pelo texto do decreto do Daniel Silveira, se verificava que se usava do ato de indulto que visa perdoar o presidente da República julgar no lugar do Supremo Tribunal Federal, ou seja, realizar um julgamento no lugar do Judiciário. O presidente da República usava de um ato de perdão para invadir a competência do Judiciário, que é quem deve dizer o que é o justo na nossa sociedade. É quem é o que nós chamamos no direito o guardião da Constituição, quem aplica a ordem jurídica por último no sistema. Ele queria substituir o Judiciário nesse papel, um ativismo do Executivo. Agora, o que nós temos claramente pelo texto da lei da anistia é uma intenção de invadir a competência do Poder Judiciário, ou seja, claramente de invadir o papel que o Judiciário tem de julgar casos criminais. Sim. Né? Isso é absurdamente inconstitucional. Há um desvio de poder, é essa expressão, nessa lei de anistia, né? Que nós chamamos de desvio de poder, que para as pessoas entenderem, primariamente é um abuso de poder, é um abuso do poder legislativo. Eles usam de uma competência que eles têm para estabelecer anistia e perdoar, para, no fundo, querer substituir o judiciário no papel dele de julgar casos criminais. Então, isso é fortemente inconstitucional. Os bolsonaristas no Congresso querem substituir o Xandão? É isso. É exatamente. Só que, veja que não só substituir o Xandão, isso é tudo forma... Substituir o Supremo, não é só o Xandão que vai ficar. Claro. Eles querem substituir o Supremo na competência dele para estabelecer como que se deve aplicar a lei ou não no campo de um julgamento criminal. Não é papel do Congresso, isso é um abuso do exercício da função legislativa. Falam tanto de ativismo judicial, nesse caso há um ativismo legislativo. O legislativo quer ingressar numa esfera de poder que não é a dele, quer romper com a República, com a independência dos poderes. Portanto, isso é uma conduta altamente inconstitucional, ao meu ver. Isso fica muito claro, inclusive, pelo texto do projeto. O texto do projeto, tanto nas suas justificações quanto no seu conteúdo, deixa claro isso, né? Então, inclusive, o texto do projeto assume claramente que houve uma tentativa de golpe no Brasil. Assume claramente isso. Claramente. Então, parem com esse discurso que não houve golpe. Não, o texto apresentado por eles assume claramente essa questão. Então, essa é a dimensão jurídica do problema. Para mim, é uma questão interessante, que foi um tema que eu escrevi há muitos anos, nada a ver com essa conjuntura que nós atravessamos. Escrevi num outro momento, em que não havia nenhum caso que chamasse a atenção, escrevi como um trabalho técnico, acadêmico mesmo, né? E que se aplica que nem a luva. Tem um capítulo lá que fala de leis com destinatários certos, que é impressionante, aplica que nem uma luva para esse caso, né? Para mim é muito interessante nesse plano, por conta disso. Agora, há o plano político. O plano político é uma tragédia se o Legislativo aprovar essa lei, mesmo o Supremo declarando a inconstitucionalidade dele, porque a finalidade desse tipo de medida não é punir ninguém no sentido de botar alguém na cadeia, não é isso que é o espírito, né? O espírito aí é dizer não no plano histórico, ou seja, uma função pedagógica. Mostrar para as futuras gerações que nós não podemos aceitar violências contra a democracia. E violência contra a democracia, nós temos que entender a extensão que isso significa. Democracia, desde o pós-Segunda Guerra, não é mais você tomar decisões majoritárias, você apenas tomar decisões majoritárias. Não é mais só a soberania popular. Democracia é um equilíbrio entre soberania popular e defesa dos direitos das pessoas e das minorias, né? Os direitos, eles são absolutamente fundamentais para a nossa condição humana, na estrutura que o Estado tem na modernidade, né?
Ser humano para o direito e para a política é o corpo protegido por direitos, que merece proteção de direitos e ser reconhecido por isso. Um corpo não protegido pelos direitos é um corpo tratado como um corpo não humano. É o que ocorria com os prisioneiros dos campos de concentração de judeus e outras categorias na Segunda Guerra Mundial, naquele período do nazismo. Eram corpos desprovidos da proteção mínima de direitos. Nem nome tinham, eram identificados por número. Portanto, é isso que significa você praticar um golpe de Estado, é desumanizar todos nós e a cada um de nós, tirar nossa condição humana no plano jurídico e político. E eu vou dizer até no plano teológico também, eles adoram falar de teologia. O que significa a essência da cristandade? É o que Paulo de Tarso falou, todos somos filhos do mesmo Pai. Ou seja, todos somos dotados de uma certa dignidade pelo fato de sermos filhos de Deus. Como é que a Escola Ibérica da Paz, compostas por católicos, aristotélico-tomistas, padres em geral e sempre juristas, professores da Universidade de Coimbra e Évora, também pelos protestantes na França, chamado monarcômanos, quer dizer, os huguenotes franceses, o que eles falavam? Que todos somos dotados de uma certa dignidade, e essa dignidade se traduz em direitos. Ou seja, quando dão um golpe e tiram os direitos da gente, estão retirando também a nossa condição no plano teológico de filhos de Deus. Sim. Está atentando contra a essência do que eles dizem pregar. O cristianismo se caracterizou por isso, reconhecer a todos como filhos de Deus, ou seja, todos dotados de uma certa dignidade por sermos filhos dele, o que significa reconhecer direitos inerentes a essa natureza humana. Portanto, eu não quero aqui discutir se essa dimensão teológica é mais adequada ou não para se conceber os direitos, mas já há uma concepção de direitos aí, nesse tipo de concepção cristã. Portanto, há um atentado contra tudo isso, é um crime gravíssimo. Que a gente precisa dizer não, a gente precisa falar, não, isso não é possível, vocês não podem tirar a condição humana do povo brasileiro e de cada um de nós, vocês não podem fazer isso. Então, é um não que tem que se dizer para essa gente, é uma forma de defender os direitos. Os direitos não são defendidos apenas quando você reconhece o direito de um réu ou de um investigado. Os direitos são defendidos nesses momentos políticos em que se tenta destruí-los. O judiciário e os homens do direito alemão, que na época abriram mão da defesa política dos direitos, foram coautores da ascensão do nazismo. Isso quem fala no seu. Bernhard Hitler fala sobre isso no livro Degeneração do Direito, que é talvez o melhor livro escrito sobre isso. O ambiente jurídico contribuiu para a ascensão do nazismo. Há um autor brasileiro, Martônio Valverde, professor do Ceará, que tem um livro brilhante sobre isso, sobre o caso Procheslag, que eu, inclusive, escrevi um artigo sobre essa questão da anistia agora na Carta Capital, convido todos a ler, na última semana, exatamente avocando esse trabalho do professor Martônio, onde ele demonstra que a inação do judiciário contra um ato político praticado pelo governo na época levou à ascensão do nazismo, foi um dos fatores que levou. Então, abrir mão da defesa política dos direitos quando eles são atacados e ameaçam desumanizar todos é um importantíssimo passo para a defesa dos direitos. É mais relevante que defender o direito de um acusado num processo. Em certa medida, quando um acusado num processo é ofendido, toda a humanidade é ofendida. Mas, nesse caso, é todo o povo brasileiro. É retirar os direitos de todos nós. Nós não podemos ter complacência. Quem tem um espírito e um compromisso de vida com a defesa dos direitos não pode vacilar nesse momento. Não pode parar e vacilar. É um momento importante da nossa história. Se a gente vacilar, nós vamos perder a tutela mínima de direitos que o Estado tem, essa declaração de direitos que o Estado faz. Vamos derrocar a democracia e vamos trazer a barbárie para as relações entre Estado e pessoas, que é o que essa gente quer, é o que essa gente quis quando tentou dar o golpe, não adianta passar pano. Então, eu acho que é isso. Quem tem compromisso com os direitos é o momento de dizer não a essa gente que quer destruir pela violência os direitos. Serrano, você falou uma frase que me chamou a atenção aqui e eu queria voltar a ela para falar de uma outra coisa e também vamos falar do Glauber Braga, mas você falou que a democracia hoje não é simplesmente soberania, é defender direitos, defender os direitos das minorias que estão desequilibrados, mesmo dentro do jogo democrático,
E só depois a questão da própria soberania, né? Soberania popular do voto, soberania popular da maioria das Veja, casas. o que significou na vida? É um equilíbrio disso. É, Por que eu te pergunto isso? Para ver a questão, quão importante é a Erika Hilton se manifestar a respeito do erro da designação dela de gênero num documento do governo americano, certo? é claro, veja, isso aí, nós temos que entender por que surge essa questão. Porque ataca as três coisas, né? A soberania, claro, a minoria e o direito. Claro, e veja, e por que surge isso? Direitos é uma questão que a modernidade nasce discutindo. A Escola Ibérica, foi a primeira discussão feita em língua portuguesa, a Escola Ibérica da Paz. Né? Depois em espanhol, logo quase na sequência, o junto, né? E depois em francês, quer dizer, línguas latinas. Foram os primeiros ambientes que discutiram a questão dos direitos na modernidade. Então faz parte, desde o início da modernidade, a questão dos direitos é relevantíssima. A questão da dignidade humana já é tratada muito antes da modernidade, né? São questões relevantíssimas, mas no pós-Segunda Guerra, os direitos passam a ter um papel jurídico, de serem o marco normativo superior na ordem jurídica de qualquer Estado democrático. Eles são postos em constituições rígidas. O que quer dizer constituições rígidas? Constituições superiores às outras normas jurídicas. Isso porque na primeira metade do século XX, você tem o nascimento da chamada democracia universal, onde todo mundo vota. Mulheres conquistaram o direito a voto, negros. Então, você tem na Europa esse tipo de fenômeno. Se acreditou na época que, como pela primeira vez na humanidade, você ia ter decisões majoritárias onde todo mundo participa, porque no início das revoluções liberais ou burguesas não foi assim, quem votava era o homem branco dotado de patrimônio ou renda. Pela primeira vez, você ia ter decisões políticas realmente majoritárias, com todo mundo participando. O que você acreditou? Que as decisões iam ser naturalmente justas, que elas iriam naturalmente atender os direitos naturais e humanos. Não foi isso que aconteceu. Essas maiorias geraram a ascensão do nazismo e do fascismo. Uhum. Então, o pós-Segunda Guerra foi as humanidades, as chamadas ciências humanas, saíram correndo atrás para tentar entender como que sociedades tão desenvolvidas quanto a Alemanha e a Itália, tão desenvolvidas, chegaram a produzir essa barbárie de regime político por decisões majoritárias. A forma como o direito respondeu foram essas constituições rígidas. Nós temos aqui um conjunto de direitos que nenhuma maioria pode mexer. A essência desse pensamento é um pensamento conservador. Por isso que eu falo, os que se dizem conservador no Brasil não são conservadores, são reacionários. É a ideia de Burke, Edmund Burke, de um contrato social intergeracional. Os direitos não fomos nós vivos que produzimos. Quem produziu os direitos não foi a tinta da lei no papel. Quem produziu os direitos foi o sangue nas calçadas. Sim. Foi os trabalhadores que foram reprimidos e mortos em 1848 nas jornadas de Paris. Foram as mulheres, mais de 1.000 presas, mortas, com sofrimento e dor, que no Reino Unido começaram a produzir as mulheres sufragistas. São os negros que lutaram assim, intensamente pelo seu direito à participação política, a tratamento igual no Novo Mundo. São os LGBTs, né, que até a década de 50, na Inglaterra, um país tido como civilizado, havia uma opção, ou eles se submetiam à cadeia por prática homossexual, ou tinham que fazer como é que é? Castração química. Castração, né? Química, né? Aquele cientista Alan da computação, Alan Turing sofreu isso. Sofreu isso, quer dizer, ou seja, é uma barbárie que foi se rompendo através da luta dos nossos antepassados, da dor, do sacrifício às vezes da vida deles. Né? Nós recebemos esse tesouro para poder usufruir como direito, mas tendo um dever. O dever de manter esse tesouro vivo e entregar para os nossos sucessores, para os que vão nascer. Uhum. Os direitos é um pacto entre quem viveu, quem vive e quem vai viver. Por isso que os vivos não têm direito a abrir mão deles. Nós não podemos abrir mão deles. Por isso que nós não podemos permitir atividades golpistas. É um dever nosso com quem ainda não nasceu, com os nossos filhos, nossos netos. Sim. Né? Com quem vai vir, com quem não é nosso filho, nosso neto, mas vai vir na humanidade. É um dever nosso com o futuro e um compromisso nosso com o passado. Né? É algo que vai muito além da gente. Né? Um golpe é algo que rompe com esse dever. Nós temos o dever de dizer não para essa gente. É a hora que nós, humanamente, temos que punir seres humanos.
Sim. O ser humano sofre punições de outros humanos. Nós, humanamente, temos que punir. Estamos fazendo isso de forma humana, por um processo, com direito de defesa. Olha que os constitucionalistas do pré-segunda Nós guerra... temos que punir humanamente o Bolsonaro? Claro, temos que punir como um ser humano que é, com todos os direitos. E se não encontrar provas contra ele, tem que ser julgado inocente. É assim que dá. É assim que tem que se aplicar a justiça. Não interessa quem é. Né? Tem que se produzir um processo justo, legítimo, com amplo direito de defesa, e se não encontrar provas de autoria, eu acho que a materialidade dele está mais que provada pela investigação da PF, mas se não encontrar provas de autoria, ele tem que ser inocentado, nós temos que assumir isso. Nós queremos uma sociedade civilizada, livre, igualitária, é isso que nós pregamos. Né? Portanto, nós não podemos ter vacilo nisso, mas julgados eles têm que ser, eles não podem ser anistiados. Eles sofrer um julgamento como seres humanos que têm, eles não são semideuses. Eles não estão acima da nossa humanidade, que é isso que eles estão querendo, se colocar acima da nossa humanidade quando eles querem anistia. Eles têm que ser julgados, como qualquer ser humano é quando comete um crime, em especial como quando comete um crime grave que atinge a todos, que deseja ou cuja intenção era nos desumanizar a todos. Né? Tem que ser julgados, né? Humanamente julgados. É assim que a gente é. Nós, seres humanos, temos limitações. Gostaria muito de viver numa sociedade que não precisava julgar ninguém. Mas essa sociedade não teria golpes. Essa sociedade não destruiria a sede da justiça. Essa seria uma outra sociedade, não é a que a gente vive. Sim. Professor, eu queria te perguntar uma coisa antes da gente entrar na questão do Glauber, que foi uma greve de fome que marcou, eu acho que marcou a semana, e acho que vai ser um dos fatos relevantes do ano, a depender do que acontecer com ele no Congresso. Mas a Sofia Labanca, que trabalha comigo aqui no Meteoro, inclusive ela é uma jornalista trans, ela me alertou para uma coisa interessante. Eu costumava fazer uma diferenciação na direita entre conservadores e reacionários, mas ela me atentou justamente para os direitos de diversidade, que eu entendo a sociedade ter um certo grau de conservadorismo, mas é do terreno conservador que saem muitos desses fascismos que a gente vê, essa vontade de caçar os direitos da diversidade. Você concorda ou você acha que não? O reacionarismo é uma doença do conservadorismo. Interessante. Ela é uma doença do conservadorismo. Certos conservadores, em certos momentos da história, acabam aderindo. Veja, Hitler não teria tido viabilidade. Tem o caso de bons conservadores, né? Tipo o Reinaldo Azevedo, que faz uma conversão bem interessante. Né? A diferença que teve na Segunda Guerra Mundial, no concreto eu estou falando abstratamente, claro, entre os conservadores ingleses e os alemães. Os alemães aderiram a Hitler. Sim. Né? O Procheslag não teria existido sem a ação intensa do governo conservador alemão em favor dos nazistas. Quem decretou o estado de exceção de Hitler 3 meses depois do fogo no Reichstag foi Brandenburg, era o presidente conservador. Né? Então, o Brexit de agora, né? Que resolveu e que com isso extinguiu os partidos. Bem, suma, e daí deu aquela tragédia toda com os judeus e com a esquerda, com os liberais, etc. Mas, de qualquer forma, o que eu queria dizer é uma doença mesmo do conservadorismo, mas não significa que qualquer conservador se deixe levar nesses momentos de tragédia. Né? Não significa. Né? Agora, e essa questão das identidades, ela é gravíssima, na minha opinião, porque tem exagero, eu acho que tem. Claro. Homem branco de 60 anos é julgado como inimigo a priori. A gente não deve julgar ninguém como inimigo, você desumaniza o outro. Então essas coisas são ruins mesmo. Mas assim, no geral, foram conquistas humanas muito importantes. Essa gente conseguiu fazer avançar a civilização e as formas que a gente... Porque é evidente que o Brasil é um país estruturalmente racista, machista, homofóbico. Então, e não só o Brasil, né? Quer dizer, o mundo. Quer dizer, a gente... Então é muito mais para o bem do que para o ruim esses movimentos, né? E eles estão agora virando inimigos do Estado, né? Nesses ambientes dominados pela extrema-direita. Né? É terrível, a gente tem que protegê-los e estar do lado deles e tentar defendê-los juntos. Né? Agora, mas também tem que se entender que para isso precisa ter um compromisso com os direitos de todo mundo. Você vê a líder do agrupamento neonazista na Alemanha, que agora está ocupando um baita espaço lá no parlamento, é uma mulher gay, né? E é líder nazista. Então, não é o fato de você também ter uma identidade que te protege. Do mesmo jeito que o conservador não está protegido de virar reacionário, o identitário
também não. O jeito esquerda também não. Quanto ex-trotskista, desculpe falar porque é muito presente assim. Quanto às vezes ex-leninista também, mas quanto ex-trotskista aqui no Brasil virou de ultradireita, ou de pelo menos conservador, vamos dizer assim, né? Ninguém está protegido dessas coisas. Nós estamos sujeitos a um oceano de símbolos, signos e afetos que nos atravessam. Nenhum de nós está protegido, né, de nenhum desse tipo de perversão política. A gente tem que se controlar e se olhar, né, e olhar os outros, né, o tempo inteiro para poder vigiar pelos direitos. É, né, uma vigilância que a gente tem que ter, inclusive em nós mesmos. Né? Quantas vezes a gente é autoritário no dia a dia? Eu sou 300 vezes. Né? Então, assim, cara, e depois me põe a mão na cabeça, me arrependo, me dá culpa. Isso faz parte do processo humano. Né? Agora, os conservadores são mais sujeitos mesmo, porque eles estão muito perto, né? Vamos dizer assim, né? O reacionário é um conservador que radicalizou e resolveu fazer uma revolução para voltar para o passado. É isso que é o reacionário. Né? Então, eles têm que se vigiar mais ainda, se querem permanecer sem trazer tragédias para a humanidade. Né? Agora, a existência de um conservador na sociedade civilizado não é algo que me pareça afastável. É óbvio que eu gostaria que todo mundo assumisse, vamos dizer, uma visão progressista como se fosse um common ground, um solo comum na sociedade, mas isso não é possível. Então, pelo menos os direitos sejam assumidos como um common ground. O cara quer ser conservador, que seja, mas não quer obrigar um transexual, por exemplo, a ser. Deixa ele ser do jeito que ele é, ué. Os espaços que ele tem na vida social, em situação de igualdade, vamos dizer, no ambiente político. Agora, se o sujeito quer ser conservador, ele, na vida dele, que seja. Ninguém tem nada a ver com... O Dworkin, bem, outros pensadores, tem uma coisa que é muito clara, a democracia constitucional, ela pressupõe que existe a moral pública, essa nós temos que discutir, que é as formas de bem viver coletivo, né? Existe a moral privada, que é problema de cada um. Cada um tem a crença religiosa que quiser, a orientação sexual que quiser, o gênero que quiser. Hoje em dia você muda gênero e tem que ter o que você quiser. Né? Eu gosto muito daqueles textos, agora é aquela... É moça e moço, ela se apresenta cada período... o pronome, né? Não, ela é uma moça que escreve, é uma filósofa. Agora fugiu o nome, eu estou com a cabeça muito ruim. Em que eu li o manifesto contra-sexual dela, e é muito interessante, porque é uma pensadora que ela propõe uma flutuação de gênero, por exemplo. Você pactuar, agora eu vou ser mulher, amanhã eu vou ser homem, e que a tecnologia tem condição de propiciar isso, é uma discussão para levar, qual o problema? Né? O conservador... É Paul Beatriz o nome dela? É ela mesmo. Dela ou dele, ela varia de gênero. Entendi. Ela flui, né? Entre os gêneros. Ela fala que você fixar um gênero no fundo, você reafirmar a visão heteronormativa. É muito interessante o trabalho dela. Esse tipo de coisa tem que ser conversada livremente na sociedade. Claro. Não estou obrigando ninguém a adotar isso, nem eu estou querendo adotar, fiquei muito admirado com o trabalho dela, entendeu? Mas assim, agora hoje em dia, você tratar de temas assim, parece que você está cometendo um pecado, né? Um pecado, e aí ao mesmo tempo, só fazendo advogado do diabo, você falou, a gente tem que imaginar que os conservadores também estão, também a gente tem que entender que as pessoas têm um tempo, às vezes, para entender todas essas questões. Mas acho que a questão da Erika Hilton fica bem claro que a diversidade vai ser a primeira a ser atacada se a gente tiver um governo fascista, né? A primeira coisa. O Trump foi do primeiro ato dele. O primeiro. Ele pressiona os escritórios de advocacia de um jeito abusivamente totalitário nos Estados Unidos e não tratem... E as empresas não tenham mais programas de inclusão, porque senão nem você, escritório, nem seus clientes vão ter nenhum tipo de acesso ao governo. Veja, isso mata a advocacia. Sim. Advogar é você representar clientes junto ao judiciário e junto ao Estado. Isso mata. Então, assim, o sujeito ele ameaça de morte a advocacia, que é uma instituição da democracia e da defesa dos direitos, né? Então, tanto que, para você ter uma ideia, a International Bar Association, que é a Associação Internacional de Advogados no mundo anglo-saxão, digamos assim, já está afirmando claramente, não há mais Estado de Direito nos Estados Unidos. Não há mais. Então, e o que fizeram com a Erika é típico de um abuso
heteronormativo majoritário contra direitos fundamentais. Quando se ataca a Érica nesse assunto, não está se atacando a Érica, é que isso nós temos que entender, está se atacando a humanidade, o direito da gente ser humano, da gente ser diverso, da gente ter desejos diferentes. Sim. E vamos parar de hipocrisia, ninguém controla o que deseja, Pedro. Isso tem que ser falado para todo mundo, desde o cara mais à direita reacionária até o mais progressista, identitário. Todos têm que entender que ninguém controla o que deseja. Claro que né? sim. A gente tenta mediar a ação dos desejos, não deixar os nossos desejos atuarem de forma a prejudicar o outro. É uma tentativa humana. Mas ninguém controla o que deseja. Né? E os desejos humanos são diversos, e é assim que tem que ser. A gente tem que festejar a humanidade, não ir contra ela, né? Sim. Essa gente quer matar a humanidade, né? Quer transformar todo mundo em robô. Né? O sujeito quer me impor o desejo dele. Ele é conservador, é isso e aquilo, e quer me impor isso, quer me impor uma determinada fé religiosa. Isso é problema de cada um. Ninguém tem nada a ver com que fé religiosa eu tenho, com que com que sexualidade eu tenho, com qual gênero eu escolho ter. Isso é problema meu, que ninguém tem nada a ver com isso. O Estado tem que pura e simplesmente registrar. Chegar lá e falar, mudei de gênero, agora eu sou mulher. Pronto, registra aí. Eu tenho, o cara tem que registrar. É por declaração que os documentos são feitos. Os documentos, eles são feitos por declaração. O pai declara, nasceu uma criança, está aqui, meu filho. É por declaração que a identidade humana é construída. A identidade humana não é constituída por um ato... É uma declaração constitutiva, que nós chamamos de direito. Uma declaração que constitui uma identidade, portanto, ali um centro de exercício de direitos, que é cada corpo humano. Uhum. Mas o corpo humano adquire identidade, passa a ser um ser humano por uma declaração, a declaração do pai. Porque a criança não tem condição de declarar. Vai então, o responsável, claro. Vai por ela. Quando a pessoa passa a ter condição de declarar, ela que declara, fala, mude, deixe de ser de gênero. Isso é problema dela. O Estado não tem a ver com isso. O único papel do Estado é registrar essa declaração. O Estado não tem direito a intervir nesse tipo de escolha. Agora, o que eu fico abismado é gente que se diz liberal contra... Aonde? Aonde que está o liberalismo dessa gente? Né? Estão a favor do Estado interferir nesse tipo de opção? Quer dizer, então não tem nada de liberal, são reacionários, querem destruir as instituições conquistadas pelo sangue da humanidade para impor a sua forma de ver e de sentir o mundo aos outros. Isso é inaceitável. É inaceitável. Bem interessante. Aí, professor, pegando essa questão da Érica e trazendo para os problemas dos reacionarismos, a gente teve esse processo absurdo contra o deputado Glauber Braga, que eu venho falando aqui nas lives, eu não sei se o senhor concorda com isso, que o risco da cassação do mandato dele não é um mandato de um deputado do PSOL, é a gente não ter mais voz de esquerda dentro do parlamento, né? A gente... Caça-se o Glauber, vamos achar um outro motivo para caçar a Sâmia, para caçar a Fernanda, para caçar qualquer deputado das legendas de esquerda. É isso que o bolsonarismo está fazendo? É essa ameaça e por isso o ato dele extremo de fazer a greve que ele fez? Veja, uma característica do nazismo, na sua ascensão, foi exatamente o uso das instituições democráticas de Weimar para destruir a democracia de Weimar. Não é a esquerda, a extrema-direita, ela tem, como qualquer fluxo histórico, ela tem continuidades e descontinuidades. Essa extrema-direita de hoje tem inovações, coisas novas em relação à extrema-direita do passado. Mas tem continuidades, tem coisas que são semelhantes. Né? É fundamentalmente a mesma extrema-direita com uma roupagem nova. Né? Então, eles já usaram isso no passado, que é usar as instituições democráticas para destruir a democracia. Né? Aí pegam um fato isolado, que é visto como fato e não como contínuo. A realidade é um contínuo. Então, o que está se vendo aí na realidade? Está se vendo... Pegar um fato isolado, o momento em que o Glauber agride lá um sujeito. Não viram o que esse sujeito fez. Nós somos seres humanos, nós não somos máquina. Um deputado não é um robô. Uma coisa é um deputado agressivo que vive fazendo agressividade. O sujeito enfia o microfone na cara do cara, agride. Né? Usa de uma profunda violência simbólica. Quer desumanizar publicamente o deputado Glauber. É isso que ele estava querendo fazer, desumanizar o Glauber. Não enxergava o Glauber como um ser humano que está fazendo respostas ali. Ele queria humilhar, queria colocar o Glauber para a condição subhumana.
O Glauber não deixou, disse um não exagerado sim, mas disse não, como qualquer um de nós tem que dizer. Nós não podemos nos deixar ser tratados como sub-humanos por nenhuma pessoa. Claro. Nenhuma pessoa. Né? Agora, ele exagerou, tudo bem, exagerou. Mas numa atitude humana. Jamais justifica a cassação de um mandato. Pode haver punição? Pode. Existem outras punições previstas no regimento. Exatamente esse tipo de situação. A advertência, a censura, até a suspensão de uns dias do exercício do mandato. Mas nunca cassar o mandato popular. Ele foi eleito pelo povo, ele é o povo no parlamento. Sim. Né? Por esse motivo, não tem sentido isso. Quer dizer, não tem sentido no plano jurídico e no político é uma tragédia. Porque a gente sabe que ele não está sendo cassado por isso. Né? Claro. Todo dia tem bolsonarista dizendo que quer matar o presidente Lula. Outro dia teve um lá. Não tem nem processo na comissão de ética. Bolsonaristas e extremistas de direita proporam matar pessoas. Matar pessoas. O legal é que depois pede desculpa, né? Para dar uma... Tudo bem, né? Mas assim, vejam que isso é algo que precisa ser observado. Né? Quer dizer, há um tratamento absolutamente desigual em relação a ele. É sintoma do quê? Que querem caçá-lo não é pelo fato que é imputado a ele. Querem caçá-lo porque ele pegou e apertou o Carlos Lira em condutas extremamente duvidosas do ex-presidente da Câmara, que inclusive precisam ser melhor investigadas. Sim. É por isso que ele está sendo perseguido agora. Né? Então a gente não pode deixar, a gente tem que protestar contra isso. O problema não é o do deputado Glauber. Quando perseguem ele dessa forma, estão matando a democracia. É novamente na história a extrema-direita usando de instrumentos democráticos para destruir os direitos da democracia e instaurar uma ditadura. O que o Trump fez nos Estados Unidos? Estão querendo fazer aquilo que ele fez lá. Ele ficava o tempo inteiro a livre expressão, os direitos humanos, usava desse discurso, e a primeira coisa que ele faz foi acabar com a livre expressão da ciência. Sim, né? Da ciência. Da ciência. Você não pode apresentar um trabalho num congresso que use de certas palavras, e seja ciências exatas ou humanas, você não pode apresentar sob pena de perder o financiamento estatal, de ser expulso do serviço público. Tentou agora intervir em Harvard. Primeira vez na história norte-americana, a maior instituição universitária do mundo. Ele tentou intervir para que Harvard faça o que ele quer, não o que a universidade deseja. E com isso cortou as verbas de Harvard, sufoca financeiramente, ameaça os professores de Harvard com sanções de violência. Né? Na arte, ele determinou que não deve ter verbo estatal, a arte que não usar da estética clássica. Quer dizer, quer determinar qual estética o artista tem que usar. É essa gente que diz que defende os direitos e a democracia quando ataca o presidente Glauber para instaurar um sistema desse, que vai nos desumanizar. A desumanização hoje do deputado Glauber significa a desumanização de cada um de nós. Exato. É isso que nós temos que entender, nós temos que defender ele como se estivesse defendendo cada um de nós, porque é isso que está em pauta. Né? Nós não podemos deixar isso acontecer. Você acha que a greve de fome foi uma boa ação dele, politicamente dizendo? Eu não sei avaliar. Eu acho que esse negócio de greve de fome é ruim. Porque o que ele vai fazer? Ele vai se matar? Porque desumanizaram ele? Não. É humano comer. Ele tem que comer. E tem que enfrentar e com dignidade isso aí. Então, eu sou contra esse tipo de instrumento. Sendo aqui, isso teve um sentido numa época que Gandhi fazia uma resistência pacífica, por exemplo, contra os ingleses, muito eficiente. Né? Agora, isso foi superado pela história. Eu acho que hoje não, nós temos que comer. Um monte de gente no mundo não come. Nós somos humanos, a gente tem que comer. É um direito nosso, é um direito nosso existir. Eles acham que a gente não pode existir, né? Querem suprimir a nossa existência, mas nós temos que existir. Nós temos direito a existir. Tem que olhar no olho do fascismo. É isso que nós temos que fazer. Sim. Tem que realmente enquadrar eles. E eu fico pensando numa coisa, né, professor? Eles usarem essas instituições para corroer a democracia por dentro, o final é... O cenário ideal dessa extrema-direita é só ter, no máximo, a direita para confrontar no Congresso. Eles não querem nada de esquerda lá dentro. Não, e nem de liberal. E nem de liberal. Eles querem a extrema-direita e os conservadores, aquele ambiente conservador que adere às principais ideias. Querem criar um novo common ground, um novo solo comum na humanidade. Expulsando a gente. Um novo solo comum que não tenha direitos, que tenha uma elite natural, que essa elite natural tenha privilégios. Né? Por exemplo, eles querem o direito de livre expressão para coagir
quem, por exemplo, é homossexual a não expor seus desejos, sua afetividade. Nós somos a única espécie no reino animal, vamos dizer assim, que tem que expressar seus afetos. É uma característica humana. A gente usa aliança, a gente sai de mão dada na praça, a gente beija em público. É uma forma de exprimir afetos, né? E exprimir o erotismo e tudo que os afetos trazem, né? Eles não são contra que o homossexual pratique o sexo que quiser. Muitos deles são homossexuais, né? O que eles não querem, eles querem proibir é o direito à expressão afetiva. É algo inerente ao direito de liberdade de expressão. É isso que eles querem proibir, eles querem suprimir. Eles querem ter o privilégio da livre expressão. Só eles podem livremente se exprimir. Os outros têm que se submeter ao que eles exprimirem, ao que eles manifestarem, né? Ou seja, é algo que é uma perversão, uma psicopatia política intensa. É isso que nós estamos enfrentando, a gente tem que ter claro isso. É isso. Professor Pedro Serrano, sei que você está apertado de horário. Teve alguma coisa a mais que eu não te perguntei? Não, eu tenho que ir. Muito obrigado, Pedro, pelo convite. E me manda o link, por favor, que eu quero... Manda. Vai sair no dia 26, tá, professor? Vai demorar um pouquinho, mas vai estar lá presente para você ver. Muito tá obrigado, bom? gente. Até logo. Imagina, até mais. Tchau, tchau. Tivemos o grande professor Pedro Serrano, professor da PUC São Paulo, advogado constitucionalista, um dos formuladores, inclusive, da lei que está punindo Bolsonaro por tentativa de golpe. Ele é importantíssimo, a gente vai recebê-lo mais vezes aqui no Meteoro Repórter e eu agradeço a presença de todos vocês, gente. Vamos para os créditos. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.